Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23. Amém? E diz o seguinte: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém? Pode se assentar. Já há algum tempo essa passagem arde no meu coração e eu pude entender que necessário era trazer a amada igreja do Senhor, porque o tema que será abordado aqui é um tema que tem recebido uma grande censura em boa parte das igrejas. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina real, é uma doutrina atual, e quem fala aqui para nós é o próprio Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos, a gente vê aqui o rico e Lázaro. E a gente vê uma diferença gritante na condição social, financeira desses homens. Porém, quando a senha do fim da vida chega para ambos, a situação espiritual, a nova situação que eles possuíam diante dos olhos de Deus se torna real para cada um deles. E o assunto que nós vamos abordar um pouco, não é direto, não vamos nos aprofundar, mas nós iremos falar um pouco. Obrigado, Cleiton. Mas nós iremos falar um pouco da vida desse homem, desse rico. E eu quero ler algo aqui muito importante, que diz o seguinte: a morte torna irreversível o destino da alma de um indivíduo. Ou ele alcança vida eterna, ou morte eterna. Vida ou morte? Qual será o nosso destino? Gozo, honra ou vergonha eterna? Qual será o destino? E por que a gente precisa tratar desse tema? Porque, apesar de ter recebido grande censura na maior parte das igrejas, e quando eu digo censura, é simplesmente pelo fato de não se tocar no assunto, porque não é um assunto agradável de se falar, tampouco de se ouvir, mas é um assunto bíblico, é um ensinamento do próprio Senhor Jesus, é uma realidade que todos nós devemos ter em mente, é uma realidade que todos nós devemos ter no coração. É importante que você, meu amado irmão, que você, querido ouvinte, saiba que o merecimento de toda a alma sem Cristo é a condenação. E eu não digo isso por mim, eu digo isso pela palavra. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Mas também diz que o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Morte eterna. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porém, sem Cristo, todo ser humano está passível, é merecedor da condenação do inferno. Essa é uma realidade bíblica. Isso não é coisa de religião. Você quer ver um exemplo?
João capítulo 3, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos pensar um pouquinho no que diz esse texto? Será que você consegue entender o que diz esse texto? Será que você consegue captar a mensagem que traz esse texto? Eu uso muito esse texto no evangelismo. O que ele significa? Significa que está todo mundo perdido. É que significa esse versículo 17 de João 3. Imagina você, que você está aqui caminhando na Alzira Vargas, e vem uma daquelas UTIs móveis do Corpo de Bombeiro e pergunta: eu vim resgatar. Onde tem alguém para resgatar? É assim que acontece? Tem alguém se acidentou por aí, você sabe me dizer? Eu estou procurando alguém que tenha se acidentado. Aí você pergunta: você recebeu alguma ligação? Ele diz: não, eu simplesmente vim. É assim que acontece? Não. Um exemplo: se alguém sofre um acidente, tem um mal súbito aqui na rua, por exemplo, ou é atropelado, pessoas vão começar a ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros. E mediante essas ligações é que o grupamento da região vai liberar uma ambulância por conta da necessidade que houve para efetuar o resgate da vítima. Não é assim que funciona? Ou simplesmente a viatura sai a esmo procurando alguém adoentado, acidentado? Não é assim. Então, da mesma forma, Deus, quando enviou o seu Filho Jesus para essa terra, Ele enviou o seu Filho com um objetivo. Ele sabia que todos estavam distantes dele por causa do pecado. E se não for pelo Filho dele, todos estão perdidos. Quando eu digo todos, isso inclui a mim e a você. Estão destinados ao mesmo lugar que esse homem rico dessa parábola foi. Então, é importante que você entenda que a condição do ser humano à luz da Bíblia é a pior possível, se não tiver a Cristo. É isso que diz a palavra. É isso que mostra a palavra. E foi por esse motivo que Jesus veio. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Que Jesus ele veio para libertar e salvar o que se havia perdido. E se havia perdido por causa do pecado. Por causa da maldição do pecado. Por causa da maldição do pecado, todo homem está condenado ao inferno. É isso que diz as Escrituras. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Para que nós, mediante a fé nele, não precisemos ir para esse lugar e viver eternamente nesse lugar. Mas aqui, no capítulo 16, Jesus ele narra uma história. Aqui na palavra ele fala de um homem rico. E diz o seguinte: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, versículo 20, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E, versículo 23, no inferno
ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembre-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa foi a parábola que Jesus contou. Mas vamos a esse homem, vamos nos prender a esse homem rico dessa parábola. A primeira coisa que eu vejo aqui, em todo esse contexto que nós lemos, é que ele era um homem ímpio. A primeira coisa que eu consigo enxergar a respeito desse homem é que ele era um homem ímpio. E qual é o conceito de ímpio? No dicionário Strong diz: culpado de pecado contra Deus. E por que eu enxergo que ele é um homem ímpio? Por causa do desfecho da história. Porque ele foi lançado no inferno. A alma desse homem foi lançada no inferno. Por isso dessa afirmação. Além de ser um homem ímpio, ele era um homem que era ingrato a Deus. Por quê? Porque eu não enxergo aqui nesse texto, em momento algum, diante de toda a abastança que ele possuía, diante de todo o luxo, de todo o glamour que ele possuía, das vestes finíssimas, caríssimas que ele utilizava, que ele agradecia a Deus. E quando a gente vê aqui no texto, diz que ele vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Todos os dias. Na Bíblia King James, na tradução King James, diz que ele se alegrava diariamente no seu luxo. E isso trazia algo, sabe o quê? Indiferença. Sabe por quê? Porque pelo fato dele estar vivendo diariamente no luxo, pelo fato dele estar vivendo diariamente no seu mundo, ele não conseguia olhar ao seu redor. Ele não conseguia ver os problemas ao seu redor, porque ele estava cercado com o seu Deus. E qual era o seu Deus? A riqueza, o seu dinheiro, o luxo no qual vivia. E isso o impedia de olhar ao seu redor. E isso o impedia de enxergar a Lázaro mendigando a sua porta. Ele sequer notava esse homem. Tamanha era a indiferença causada pelos prazeres que ele sentia, no luxo que ele possuía. E isso o tornou insensível às circunstâncias ao seu redor. Além disso, ele também era um esbanjador, porque naquele tempo não existiam talheres. Naquele tempo não existiam talheres. E como é que esses homens comiam? Com as mãos. E o guardanapo para eles era aquele pão sem fermento, aquele pão chatinho, sem fermento.
E quando ele pegava algum alimento e comia, ele pegava um desses pães, limpava as mãos e jogava. E era desse pão que Lázaro ansiava em se alimentar. Um homem que possuía tanta coisa, sequer se preocupava com alguém que estava à sua porta, na miséria, mendigando. O Deus desse homem rico era a riqueza. A gente não vê no texto dizendo que ele se preocupava com mais nada. A gente vê aqui enfatizando que todos os dias ele vivia regalada e esplendidamente, ou como diz na King James, se alegrando diariamente no seu luxo. Ele não podia ver as circunstâncias ao seu redor. Ele sequer podia se lembrar que existia um Deus, ou melhor, que existe um Deus a quem nós, sem nenhuma exceção, iremos prestar contas um dia. O luxo, o dinheiro, o estilo de vida que ele escolheu para si, o impediam de enxergar essas coisas. Ele estava preocupado apenas com o seu prazer. Ele estava preocupado apenas com o seu deleite. O prazer, a satisfação, o gozo, a alegria, eram o centro da sua vida. Nada mais importava, nada mais ao seu redor importava, senão se alimentar de comidas exóticas, caras, se vestir muito bem e todos os dias se alegrar, porque ele servia o seu próprio Deus todos os dias, que eram suas riquezas. Só que o que ele não sabia é que ele estava aprisionado. O que ele não podia enxergar é que ele tinha se tornado escravo daquilo que ele achava que era liberdade. O que ele não conseguia enxergar era que os prazeres que ele sentia, que aqueles prazeres o levariam para a ruína. Tirariam o foco dele de Deus, tirariam o foco dele da palavra. Tirariam o foco dele da lei e dos profetas, o que ele não poderia imaginar. A situação espiritual dele era tão grave, mas tão grave, que ele sequer pensava que o pior poderia acontecer com ele. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Nada lhe faltava. Nada. Ele não se preocupava com absolutamente nada. Ele era alguém que possuía tudo, menos Deus. Tudo de material ele possuía, mas o principal ele não tinha: Deus. Só que algo no qual ele não pensava, inesperadamente acontece. A senha do final da vida dele é chamado. E esse homem morre. E diz o texto que ele é sepultado. Agora, a situação se inverte. Aquele homem que não havia pensado em Deus um segundo sequer da sua vida, aquele homem que tinha a sua riqueza como o seu bem mais precioso, como a razão da sua vida, talvez tenha tido oportunidade de ouvir a lei e os profetas. Esse homem passa a viver uma realidade que não imaginava. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A alma dele havia sido enviada para o inferno. Todas as esperanças haviam se acabado. Alguém disse, eu não lembro qual foi o escritor que disse, que apesar de uma vida de glamour, de luxo, de prazeres nessa terra, aqueles que não se arrependem no primeiro segundo no inferno nunca mais se lembrarão de uma vida tão terrena, tão passageira que tiveram aqui nessa terra. Nunca mais se lembrarão dos prazeres. Nunca mais. E a partir de agora, uma nova realidade passa a acontecer na vida desse homem. O homem que não tinha falta de nada, o homem que achava que não precisava de Deus. A partir de agora, esse homem passa a sofrer. A alma desse homem passa a sofrer. Ele passa a habitar um lugar de tormento, um lugar onde a palavra do Senhor fala, lá em Mateus no capítulo 13, no versículo 42, que é um lugar de pranto e ranger de dentes. Um local onde nenhuma necessidade será satisfeita. Um local de agonia, um local de dor, um local de desespero. Um local onde o fogo não se apaga e o verme não morre, conforme Mateus capítulo 9, versículo 48. Um local isento de qualquer sorte de esperança. Nenhuma esperança. Zero de esperança. Acabou. Não há mais chance. Nenhuma chance. Aquele homem passaria a estar em tormentos pelo resto da eternidade. Será que você consegue compreender a seriedade que é esse texto, esse ensino de Jesus? Será que nós conseguimos compreender? O versículo 24 diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O desespero daquela alma era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele imaginava que apenas um dedo, com uma gotinha d'água, poderia saciar a sua sede. Mas ele estava em meio às chamas, como diz o texto. E nada seria suficientemente capaz de saciar uma necessidade que ele estava sentindo. Porque naquele momento ali ele estava no castigo. Ele havia sido lançado no castigo eterno, porque não se lembrou de Deus. Ele não se lembrou de Deus. No finalzinho do versículo 24 ele diz: porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, o inferno é um lugar de desespero. O inferno é um lugar de dores terríveis. O inferno é um lugar de morte. É um lugar de desesperança. Um lugar de tormento. Tormento que não se acaba.
Talvez a nossa mente humana não consegue vislumbrar essa parte espiritual, mas ela é real. Muito mais real do que esse púlpito que eu estou segurando. Porque o próprio Jesus ensinou isso. O que é que você tem feito com a sua alma? Hoje, se chamassem a sua senha, a senha da sua vida, se pedissem prestação de contas pela sua vida, qual seria o destino da sua alma? Qual seria? Geralmente, quando a gente está na rua, ninguém diz que vai para o inferno. No evangelismo, conversando, ninguém fala. Mas não se iluda. A Deus ninguém engana. Deus estabeleceu padrões que precisam ser obedecidos. Quem não anda no padrão de Deus está fora dos planos de Deus para a eternidade com Ele. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei qual é o estilo de vida que você leva. Mas de uma coisa eu venho advertir você. Se você não tem andado em sinceridade com o Senhor, você não pertence a Ele. Se eu não tenho andado em sinceridade com o Senhor, eu não pertenço a Ele. Se eu tenho andado com o coração dobre, ou seja, eu gosto de vir para a igreja, mas também gosto de fazer as coisas do mundo, eu não pertenço a Ele. E se eu morro hoje, o meu destino é o mesmo lugar desse homem aqui. Porque a Deus ninguém engana. A Bíblia declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muita gente tem uma ideia errada desse versículo. Muita gente. E muitos crentes também. Esse versículo não diz que eu tenho que apenas vir para a igreja. Esse versículo não fala que eu tenho apenas que fazer uma confissão positiva e dizer que eu pertenço a Cristo e pronto, não. Mas mostra para nós que nós precisamos ter compromisso com Ele, comprometimento com Ele. Quem não está comprometido com Cristo, Cristo não vai se comprometer em levar para o céu. Quem não estiver andando em retidão com Cristo, como é que vai querer viver pelo resto da eternidade com Ele? Ele não vai levar. Não é de qualquer maneira, não é da forma que você pensa, mas é como diz a Bíblia. Não é da forma como eu penso, é como diz a Bíblia. É bem verdade que a salvação não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito de Cristo. Mas a parte que cabe a nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Versículo 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha, de repente você já deve até ter visto na internet. Olha, a pessoa até vai para o inferno, mas passa um período lá e depois vai para o céu. Não é o que o texto está dizendo aqui, não é o que Jesus está ensinando aqui. Não é. Uma vez que se entra nesse lugar, não há mais esperança. Uma vez que se é lançado nesse lugar, não há mais esperança. A esperança há enquanto há o fôlego de vida em cada um de nós, irmãos.
A esperança há enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, enquanto nós estamos ouvindo o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. Arrependa-se em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Você nem eu sabemos o dia que vão chamar-nos para a prestação de contas. Nós não sabemos. O que é que você tem feito com a sua alma? Qual o caminho que você tem trilhado? Qual é o fruto que você tem apresentado? Os prazeres do mundo, os deleites do mundo. E não adianta você vir com desculpas. Você pode trazer desculpas para o seu pastor. Você pode trazer desculpa para a sua esposa. Ou para o seu esposo, para a sua filha, para o seu filho, para qualquer pessoa. Mas Deus conhece o seu coração. Então não adianta querer justificar um erro porque alguém fez você errar. É o que mais a gente ouve hoje. Ontem mesmo, por exemplo, é bem verdade que por causa do escândalo, muita gente, escândalo daqueles que supostamente são povo de Deus, muita gente tem argumentado que não vem a Cristo por causa desses escândalos. É verdade. Ontem mesmo, no evangelismo, nós escutamos um relato desse. Não foi comigo, foi com outro irmão, mas ele relatou para a gente que a pessoa que o estava ouvindo disse que não ia para a igreja, não vinha a Cristo por causa dos maus exemplos. Só que o que ele não sabe é que esse que está dando mau exemplo vai para o mesmo lugar, se não se arrepender, que esse rico aqui. E ele, que não quer dar ouvido à verdade e que não quer trilhar o caminho da verdade, também vai. O que comete erro e aquele que aponta o erro do outro e não vai por causa do erro do outro, também vai. Também vai. Por quê? Porque está olhando para o outro. Não está olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Cristo não pecou, Cristo não falhou, então eu tenho que olhar para Ele. Ele é o meu exemplo. É bem verdade que nós temos bons exemplos de homens e mulheres de Deus. É verdade, sim. Mas o nosso foco principal é Cristo. Pedro, enquanto olhava para Cristo, ele não afundou enquanto andava pelas águas. Mas quando ele começou a olhar as circunstâncias que aconteceu, ele começou a afundar. E ele clamou a Jesus e Jesus segurou ele. Que tipo de fruto você tem apresentado diante dos olhos de Deus? São frutos dignos de arrependimento? São frutos que evidenciam que você pertence a Deus? Sim ou não? Amados, eu falei sobre dor, sobre sofrimento que esse homem estava passando nesse lugar. Mas eu vou ler novamente o versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Sabe qual será a pior dor? Qual será e qual é? Que já tem muitas almas nesse lugar. Sabe qual é e qual será a pior dor para as almas que descem ao inferno? A consciência não lhe será tirada. Olha o que diz aqui o texto. Filho, lembra-te. A consciência desse homem não foi tirada. Eu fico imaginando os momentos em que ele foi indiferente em ajudar o próximo. Eu fico imaginando os momentos que ele foi indiferente em parar um pouco a sua festa, que era temporária e ele não sabia, e pensar um pouco em Deus, e orar, por exemplo, e agradecer a Deus por aquela vida luxuosa que ele possuía. Mas ele não fez isso. Eu fico imaginando que talvez, o texto não diz, ele tenha ouvido a palavra de Deus,
mas estava muito ocupado com as festas, com as bebidas, com as comidas exóticas, para dar atenção à palavra de Deus, à lei e aos profetas. Eu fico imaginando ele se lembrando das oportunidades que ele perdeu de dar ouvidos e ter a sua vida transformada. A pior dor que as almas sentem no inferno é a dor da consciência, de um dia terem zombado da mensagem da cruz, de um dia terem zombado do evangelho, de um dia terem zombado de uma pessoa que foi até ela para pregar o evangelho, para dizer que Jesus queria salvá-la. A pior dor é essa. Será essa? Você já teve alguma perda expressiva? Eu já. 2007. O emprego da minha vida. Mas por causa de um pecado chamado orgulho, eu perdi esse emprego. E até hoje eu pago por isso. Até hoje. Por causa de um pecado que eu cometi, pecado do orgulho, eu não quis voltar para um trabalho muito bom, e até hoje eu pago. 2007, lá atrás. Hoje eu me arrependo amargamente, mas o Senhor já me tratou, né? Graças a Deus. Mas me dói. Me doeu muito no passado. Depois que passou um tempo, na época não preciso não, tal. Mas depois que passou um tempinho, eu falei, poxa, era para eu ter aceitado voltar. Só que não dava mais. A oportunidade foi só aquela vez. E me doeu muito. Eu precisei orar, pedir ao Senhor, porque o diabo começou a me acusar. Pedi perdão à minha esposa pela minha decisão burra. Só que graças a Deus eu tenho vida, eu recebi vida, eu tenho Jesus. E apesar de não ter o salário que eu poderia ter, não me falta nada. Nada, absolutamente nada. Eu sou feliz, eu tenho minha família maravilhosa. Uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, irmãos maravilhosos. Não me falta nada. Mas para esse homem aqui já não dava mais. Para esse homem aqui já havia acabado. Aquilo que eu senti muito antes e hoje eu posso contar para vocês, ainda que eu tenha um pouco de vergonha de tratar desse assunto aqui, mas eu posso falar, estou falando para vocês. Para esse homem aqui já não tinha mais jeito. E para todo aquele que desce à sepultura, sem um comprometimento com o Senhor, também não tem mais jeito. O que é que você está fazendo com a sua alma? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a nossa vida é como se fosse um vapor? 50, 60, 70, até menos. Quando você vai ver, passou, já era, acabou. Aí o que vai restar? A prestação de contas. É isso que vai restar. Passa muito rápido. Ontem eu tinha 18, hoje eu já estou com 42. Está muito rápido. Está muito rápido. E eu não sei até quando eu vou. Uma coisa eu sei, que eu preciso estar com a minha vida no altar. De uma coisa eu sei, que eu preciso estar com a minha vida no altar. Eu preciso estar comprometido com o Senhor em todo o tempo. Eu tenho que me converter todos os dias. Eu tenho que me arrepender todos os dias ao Senhor.
Eu tenho que lutar contra o pecado todos os dias. Eu tenho que orar todos os dias. Eu tenho que me alimentar da palavra todos os dias. Porque o assédio de um mundo é muito grande. A luta com um inimigo feroz chamado carne é muito grande. E se eu não atento para o conselho da palavra, se eu não me atento para o conselho, para a voz dos profetas, eu fico pelo meio do caminho. Porque isso é natural da carne. É se inclinar para aquilo que desagrada a Deus. É natural você pecar. Porque depois da queda isso se tornou comum, natural. É por isso que a gente precisa de Deus. É por isso que Jesus veio e morreu na cruz, para nos tornar, para nos trazer condições, por meio do Espírito Santo, de sermos aceitos por Deus. Porque a nossa natureza é inclinada para o mal, é inclinado para o pecado, é inclinado para fazer aquilo que desagrada a Deus, para ofender a Deus. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É por esse motivo. Porque senão a gente não consegue chegar, a gente não consegue andar no trilho. Senão a gente erra o alvo. E a gente perde a salvação. Versículo 26, eu já falei. Uma vez que se entra nesse lugar, não se sai mais. Todas as esperanças se acabaram. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Interessante que esse homem não pensava em Deus, não pensava no próximo, não queria saber de Deus, só queria saber dos seus luxos, dos seus prazeres. Mas lá no inferno, quando é tarde demais, ele pensa até em evangelizar. Ou melhor, em evangelização, que ele não podia ir. Estava pedindo para mandar alguém. Você tem falado de Jesus para o seu próximo? Não, eu não estou dizendo, não estou perguntando se você participa de algum grupo aqui da igreja, não é isso. Nós temos um chamado, você sabe disso? Principal, não é tocar, eu toco também. Não é cantar, não é isso. Isso é uma ferramenta que Deus nos dá para, obviamente, para o culto, faz parte, mas também para a evangelização. Para melhorar a evangelização. Sabe qual é o nosso chamado principal? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz a palavra. Vós sois nação eleita, sacerdócio real, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que diz a palavra. O nosso chamado principal é esse. Ah, mas eu cuido das crianças. Amém. Faz parte do nosso culto. Mas o nosso chamado principal é esse. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo, versículo 10, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a nossa função, é a minha função, é a sua função, independente da habilidade que você tenha, do dom que Deus tenha te dado. Ainda que você não possa, não importa o motivo, não faça parte de algum grupo que se preocupa com esse trabalho,
Você precisa ser um evangelista por natureza. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz isso. Todo crente ou é um evangelista ou é um impostor. Charles Spurgeon, essa frase. Por quê? Porque eu preciso anunciar. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado das trevas para a luz para isso. Eu me tornei povo de Deus. Eu não era. Eu vivia nas trevas e Jesus me chamou. Ele usou alguém. E agora eu preciso fazer o mesmo. Porque Ele não conta com a ajuda dos anjos para fazer isso. Essa prerrogativa, né, esse dever é da igreja, meu e seu. E esse homem tenta fazer com que isso aconteça tardiamente. Para ele, no caso. Porque os irmãos dele ainda estavam vivos. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Abraão quis dizer aqui? Com Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouça, dê ouvido à palavra de Deus. Eles têm que ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Jesus disse: e examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ouça a palavra, examine a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Com a palavra eu não erro o caminho, com a palavra eu não tropeço, porque ela vai iluminar o meu caminho. Ela vai me mostrar o que está certo, o que está errado. Ela vai corrigir o curso da minha vida. Se eu for diligente, se eu for cuidadoso com a palavra, se eu examinar a palavra como se fosse um espelho, se eu examinar a palavra contra mim, eu preciso fazer isso, não contra o outro, mas contra mim, para que eu possa andar no curso que Deus quer. E se eu enxergo algo na palavra no qual eu não estou enquadrado, o que eu preciso fazer? Orar e pedir socorro ao Senhor. Foi assim que eu me converti, irmãos. Pedindo socorro ao Senhor. Porque a espada do Espírito me feriu. A espada do Espírito me acertou em cheio. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me vi perdido. E eu entendi para onde eu ia, para o mesmo lugar que esse homem aqui rico. Eu compreendi perfeitamente que o meu lugar de merecimento era esse lugar. Mas eu disse: Deus, eu preciso do Senhor. Eu sei que eu mereço esse lugar por conta de todos os meus pecados. Mas eu sei que o Senhor preparou um lugar melhor para todo aquele que crê no Senhor. Então eu quero ir para esse lugar. E Deus me aceitou. E Deus também, hoje, se você não tem andado em conformidade, de acordo com a vontade dEle, Ele tem disponível para você o perdão. À medida que você abandone os seus pecados, abandone os seus pecados, se arrependa. Para esse homem aqui, dessa parábola, acabaram-se todas as oportunidades de arrependimento. Mas para mim e para você ainda tem. Ainda tem. Se você não tem vivido conforme a palavra de Deus, ainda dá tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A porta da graça ainda está aberta, irmãos. Ainda está aberta. Você pode entrar. Ainda está disponível. Você que está na internet, ainda está disponível. Abandone o seu pecado e corra para Cristo Jesus enquanto há tempo.
Porque depois que descer a sepultura, não tem mais jeito. Se descer sem Cristo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aleluia. Irmão, sabe qual é o problema desse homem rico? Na verdade, o problema em si não é ter riqueza. A questão aqui da condenação desse homem não era porque ele era rico, e nem porque o Lázaro foi salvo porque ele era pobre, não. Para que ninguém se engane, não, então eu tenho que ser miserável igual a Lázaro. Não, a questão não é essa. A questão é, onde está o teu coração? Talvez você possa dizer, puxa, essa palavra não é para mim, porque eu não sou rico, eu não sou rica. Então, não serve para mim. Talvez para alguém aqui ou da internet que tenha muito dinheiro. Pode ser. Mas a questão é onde está o teu coração. Você que está aqui dentro, ouvindo essa palavra, aonde está o teu coração? Qual é o seu foco? Onde está o seu maior amor? Família, trabalho, casa, carro, suas conquistas, sua graduação. Aonde está? Em Cristo? Esse foi o problema desse homem. O problema em si não era o dinheiro, mas aonde estava o coração dele. Ele fez do luxo, do dinheiro que ele possuía, o Deus dele. E isso tirou todo o foco dele das coisas de Deus. E hoje existem coisas bem menores do que o que aconteceu com esse homem, que são suficientes para tirar o nosso foco. O que é que tem tirado o seu foco das coisas de Deus? Pensa você para você mesmo. Tem alguma coisa que tem tirado o seu foco? As adversidades? O que a gente está vivendo nesse ano terrível de 2020? É isso que tem tirado o seu foco? Que ano, né, irmãos? Que ano? É isso que tem tirado o seu foco? É isso que tem tirado a sua paz? É isso que tem roubado a sua atenção de Deus e tem impedido você de ser fiel à aliança que Jesus fez lá na cruz do Calvário? O que é que tem manchado a sua aliança? O que é que tem feito você não ser fiel à aliança que Cristo fez? O que é que tem feito você não ser fiel? Porque Jesus, ele é fiel àquilo que ele promete. Ele tem sido fiel com a aliança que ele estabeleceu com a igreja. E nós, como igreja, nós temos sido fiel à aliança que ele estabeleceu? O povo de Deus que saiu do Egito não foi fiel à aliança que Deus havia estabelecido. E por isso eles ficaram no deserto, irmãos. E por isso eles pereceram no deserto, porque Deus estabeleceu uma aliança e Deus foi fiel para cumprir a aliança. Porém, o povo não foi fiel na sua parte que cabia na aliança. E a prova disso é que daquela geração adulta que saiu do Egito, a geração adulta que saiu do Egito não entrou na terra prometida, porque a parte deles na aliança eles não cumpriram. Apenas Josué e Calebe.
Porque eles foram fiéis, eles deram ouvido à palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Como diz a palavra. Apenas Josué e Caleb deram crédito, apesar de muitas adversidades. Irmãos, uma coisa, se o Deus da Bíblia falou algo, nós precisamos acreditar, independente das circunstâncias. Quantos não ficaram pelo meio do caminho nesse ano de 2020? Você acha que Deus tem prazer nisso? Ele fez uma promessa, Ele estabeleceu parâmetros, e muitos pararam pelo meio do caminho. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que eu vou viver em união numa tela de LCD ou de LED, ou seja lá do que for? Como é que eu vou comungar com meu irmão, biblicamente, de uma forma virtual? Como, irmãos? Como? Eu sei que no início foi novidade para todo mundo. Eu creio até que Deus compreendeu isso. Mas agora, muita gente ficou, irmãos, pelo meio do caminho. E Deus não tem prazer em quem recua. Se você recuar na sua fé, a alma do Senhor não tem prazer em você. Está escrito, não é coisa do irmão Júlio, está escrito, você não pode recuar. Eu não posso recuar. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Escrituras. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, irmãos, nos encontros. É exatamente do que trata o livro de Hebreus. Um dos temas é esse. É exatamente o que trata. Você quer ver uma coisa muito interessante? 2. Estou quase finalizando a mensagem. Lázaro, o mendigo. Quem era Lázaro? Lázaro era um homem justo. O texto não diz, Júlio, mas o resultado mostra que ele era um homem justo. Porém, apesar de ser justo aos olhos de Deus, ele não possuía bem algum. Lázaro não possuía nem mesmo saúde. Por quê, irmão Júlio, que você afirma que ele não possuía nem mesmo saúde? Vamos dar uma olhadinha? 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Por que eu afirmo que ele não tinha nem mesmo saúde? Primeiro, que ele tinha feridas no corpo. E segundo, ele não tinha força nem para enxotar aqueles cachorros. Como é que alguém, um ser humano, vai permitir que... E detalhe, esses cachorros aqui eram considerados imundos, porque não eram cachorros domesticados. Estava lendo um comentário que diz que esses cachorros aqui eram considerados imundos. Imagina a condição dele aos olhos dos demais da sociedade. Ele não tinha comida, não tinha saúde, não tinha bens algum, mas tinha Deus. Sabe o que eu aprendo aqui com a vida desse homem? Há um outro detalhe também que eu estava quase me esquecendo de dizer. Além dessas coisas que ele não possuía, quando ele morreu, provavelmente ele foi sepultado como indigente. Vamos dar uma olhada aqui? Versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O texto aqui não diz que ele foi sepultado. O texto já vai dizendo que ele é conduzido para o paraíso.
Não diz que ele foi sepultado. Diz que os anjos vêm, pegam ele e o conduzem ao paraíso, que é o seio de Abraão. Provavelmente, esse homem que não tinha nada, absolutamente nada, ele é sepultado como indigente. Olha a situação física, olha a situação visível desse homem. Porém, ele era um homem justo. E o resultado foi para o lugar para onde ele foi conduzido. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que independente da circunstância que estejamos vivendo, e a igreja, nos dias de hoje, está propensa a passar por coisas semelhantes a essas. Essa aqui, a condição desse homem aqui. Se você não negar a sua fé, você terá o seu galardão. Você consegue compreender isso? Lázaro não tinha nada, materialmente falando, mas ele tinha tudo, espiritualmente falando. E tudo que ele tinha foi o suficiente para conduzi-lo para um lugar de repouso quando ele morreu. Ele foi fiel à aliança. Ele não negou ao Senhor e por isso que ele foi conduzido para o paraíso. A palavra de Deus não relata o que aconteceu, mas uma coisa eu posso afirmar aos irmãos com segurança: ele era um homem justo. Por que um homem justo? Porque ele morreu na esperança do Salvador. Por que ele morreu na esperança do Salvador? Porque Jesus é que estava contando aqui e não havia morrido ainda. Então Lázaro morreu ainda sob a velha aliança e morreu sob a esperança do Messias, o Salvador. Provavelmente. Aleluia. Então, amados, ele foi justificado pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala sobre isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Alguém que não tinha nada. E por que Deus colocou isso no meu coração de falar exatamente sobre ele? Porque ele não tinha absolutamente nada. A gente ainda tem alguma coisa. Mas e se, por amor ao Senhor, nós precisarmos perder? Se por amor ao Senhor nós tivermos que abrir mão, será que você de fato conhece o Evangelho? Será que você de fato conhece as exigências do Evangelho? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você já ouviu falar disso? Você da internet principalmente aqui? Claro que sim. Será que você conhece esses textos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. João 16:33 diz, Jesus ele diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Você acha que o cristianismo, que viver em Cristo, que viver o Evangelho é mar de rosas? Você está enganado. Essa aqui é uma advertência de Jesus, de que haveriam aflições para aqueles que quisessem viver conforme a vontade dele. Que teriam aflições. Quais aflições, irmãos? Diversas. Várias. Mas nós deveríamos permanecermos fiéis ao Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo,
perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Esse é um dos termos da aliança que Jesus fez. Você está disposto a cumprir? Estamos dispostos a cumprir? Eu também estou incluso nisso. Estamos dispostos a cumprir essa parte do termo? A parte dele ele já fez. Eu quero convidar você, estamos finalizando, a abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 34. Hebreus 10, 34, se você puder. Hebreus capítulo 10, versículo 34, que diz o seguinte: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Dá uma pausa aqui. O autor aos Hebreus estava falando sobre um contexto de perseguição, de sofrimento, e muitos irmãos perderam seus bens por amor ao Senhor. Está aqui, tiveram seus bens roubados, perderam os bens, porque não negaram a Cristo. Estão vendo? Está registrado aqui. Lembra que Jesus falou: no mundo tereis aflições? Eis aqui uma dessas aflições. Fora irmãos que perderam família, amigos. Nesse contexto de Hebreus, como nós já comentamos, muitos apostataram da fé por causa da terrível perseguição que estavam passando. Então o motivo do autor aos Hebreus escrever essa carta foi animar aos irmãos, foi exortar aos irmãos a permanecerem firmes na fé, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias que eles podiam tocar, sentir, eles deveriam se manter fiéis naquilo que eles não tocavam, naquilo que eles não sentiam. Não é à toa que no capítulo 11 ele fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eles estavam respirando perseguição contra a vida deles. Eles estavam vendo gente sendo martirizada, estavam perdendo seus bens. Tudo isso eles estavam contemplando com os olhos deles. Mas o ânimo, a exortação que eles estavam recebendo é: permaneçam fiéis até o fim. Permaneçam fiéis até o fim. Vamos continuar lendo aqui. Quem deixou aberto aí, versículo 35. Hebreus 10, 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. É o que o autor está dizendo: olha, apesar de tudo isso que vocês estão passando, permaneçam fiéis, permaneçam fiéis. Permaneçam fiéis, não rejeitem a fé, não rejeitem a confiança, porque vocês têm grande e avultado galardão. O mesmo galardão que Lázaro teve, porque não negou o Senhor, em extrema miséria ele não negou o Senhor. E assim que ele foi sepultado, provavelmente como um indigente, a sua alma estava no paraíso. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. E que promessa é essa? A vida eterna. Aleluia! Que promessa é essa, irmão Júlio? É a vida eterna, é a vida em abundância que Jesus prometeu para nós. Nós precisamos nos manter fiéis, independente da circunstância. Olha ao seu redor. Olha esse ano terrível que a gente está vivendo. Olha o que vem pelo horizonte. Nós precisamos nos mantermos fiéis até o fim, porque a promessa de salvação é só para quem persevera até o fim. E por isso nós precisamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor pela ajuda do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo de Deus, porque somente por Ele, irmãos, nós conseguiremos. Somente por Ele. Somente por Ele, humanamente falando, é impossível. É impossível suportar todas as aflições que estão preparadas para esses dias.
Confiemos no Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqueles que endureceram o coração ficaram no deserto, perderam a salvação, não entraram no repouso, não herdaram a promessa, porque foram infiéis à aliança que Deus fez. E eu, e você? Versículo 37, Hebreus 10, 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Está demorando? Espera mais um pouquinho. Está demorando? Clama mais um pouquinho. Está demorando? Estejamos juntos, tenhamos sabedoria. Agora falta pouco. Vamos resistir em nome de Jesus. Sejamos fiéis ao Senhor. Falta pouco. A gente sabe discernir olhando para o céu. Poxa, amanhã vai dar uma praia, hein? Nossa, que céu maravilhoso. Ou a gente sabe discernir. Poxa, amanhã vai cair aquela chuva. E como é que a gente não consegue discernir os sinais dos tempos? Vamos despertar, amada igreja, em nome de Jesus. Cristo está às portas. E não é momento da gente estar separado. É momento da gente estar junto. Animando um ao outro, incentivando um ao outro. Não, vem, me dá a mão, vamos embora, vamos continuar. Sejamos fiéis, acredita que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Poxa, mas eu não estou vendo a luz no fim do túnel. Eu também não estou vendo, mas eu creio porque Ele falou. A palavra de Deus não é mentirosa, a palavra de Deus é verdadeira, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, eu falei anteriormente, a minha alma não tem prazer nele. Está vendo o que Deus está dizendo? Quem desiste, a alma do Senhor não tem prazer. É por isso que nós precisamos estar juntos, um animando ao outro, irmãos. Aleluia. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas mais 2 textos, irmãos, a gente finaliza. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você conhece esse texto? Mateus capítulo 7, você da internet, aqui o pessoal conhece. Mateus 7, 13 e 14 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria um mar de rosa. Quem mente são outras pessoas. Jesus não. A palavra não. Pare de sofrer. Não está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito em algum outdoor por aí afora. Na Bíblia, não. Na Bíblia é o contrário. Jesus dizia: no mundo você vai sofrer. Por amor a mim, por amor à minha palavra, você vai sofrer. Eles vão te odiar por causa da minha palavra. Eles vão te perseguir, eles vão nos perseguir por causa da palavra do Senhor. É isso que está na Bíblia. Agora, em algumas placas aí é diferente. Eu fico com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E acreditar na palavra de Deus. E acreditar que Deus vai me fortalecer para esse momento. Não acreditar em mim, porque eu sou fraco. Não acreditar naquilo que eu posso resistir, não, porque eu sou fraco. Mas acreditar na força e no poder do Espírito Santo para me fortalecer para esses momentos.
e não negar a fé no Senhor. Como é que você acha que Paulo, já velhinho na prisão, resistiu? Porque ele era forte? Eu não creio. Velhinho já? Sabendo que iria morrer? Ele escreve lá: estou sendo oferecido como libação ao Senhor. O que fortaleceu esse homem já, provavelmente já franzino, por causa da idade? O Espírito Santo. A não negar a fé, conforme relatos históricos, não bíblicos, históricos. O que o fez fazer isso? O Espírito Santo. Como é que um velhinho daquele ia resistir um martírio, uma espada no seu pescoço? Como? Espírito Santo. Louvado seja Deus. E para finalizar, irmãos, o último texto, Romanos, capítulo 8, versículo 35. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8,35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se coloque de pé, por favor. Eu não sei qual a vida que você tem levado diante dos olhos de Deus. Eu não sei. Eu não sei quem você tem sido diante dos olhos de Deus. Porque às vezes diante dos olhos dos outros é fácil a gente esconder nossa verdadeira face. Eu não sei. Mas a Deus ninguém engana. De Deus ninguém escarnece. Então, amados, nessa noite, nós trouxemos esse texto para mostrar para você que o inferno é real. Porém, que acima da realidade do inferno, nós temos escancarado para nós a graça de Deus. E é para qualquer um. Qualquer um. Não interessa o que você tenha feito. Não importa se você não foi fiel à aliança até hoje. O que Deus está querendo para cada um de nós é que nós assumamos um compromisso sincero com Ele. É que haja arrependimento de pecados. É que você se volte completamente para Deus. Que você assuma um compromisso com Ele. Que você se arrependa de ter duvidado, de não ter dado ouvidos à voz de Deus através das Escrituras. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, o que cabe a nós é confiar no Senhor. E se você não tem conseguido andar conforme a vontade de Deus, peça ajuda.
Seja sincero. Confesse o seu pecado e viva para Deus. Abandone-o. Busca ao Senhor enquanto dá. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Isso significa que um dia Ele não vai estar. Assim como não estava mais para esse homem rico. Esse homem rico poderia estar clamando o tempo inteiro, a partir do momento que ele desceu para o inferno, porque Deus não o ouviria mais. Mas a mim e a você Ele ouve. Nós estamos respirando. Enquanto há vida, há esperança. Se existe o fôlego de vida em você, se você está ouvindo a minha voz, é porque você ainda está vivo. Pode ser que talvez tenha ocorrido uma morte espiritual, mas Deus é suficientemente poderoso para trazer vida novamente para você, para soprar o fôlego do Espírito Santo de Deus em você. Por isso se arrependa e torne para Deus enquanto antes que seja tarde demais. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão, não foi à toa, foi para mim e foi para você. Jesus está te oferecendo perdão, Jesus está te oferecendo restauração. Desperta em nome de Jesus. O inferno é real, mas o céu é muito mais real. O paraíso nos espera, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que não quebrarem essa aliança que Jesus estabeleceu conosco. Se arrependa, se torne para Deus novamente. Se arrependa. Em nome de Jesus. Deus não quer que você se perca, antes que você se arrependa. Muita gente reclama: onde está a esperança da sua vinda, como está escrito na palavra? Ah, mas desde tanto tempo, desde a época da minha vovozinha, eu ouço dizer que Jesus está voltando e não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Porque Deus está te dando esperança, está te dando tempo para você se arrepender e voltar logo. Essa suposta demora é na nossa cabeça, porque o tempo de Deus já está estabelecido há muito tempo. Ele conhece o tempo dele. É para mim, é para você. Dê-lhes tempo para que se arrependessem. Não endureça o seu coração. Não resista à voz do Espírito Santo. Se arrependa e volte imediatamente. O tempo que se chama hoje é hoje. Não há mais tempo de perder tempo com coisas inúteis. Trabalho vai ficar. Eu não estou dizendo que é para você não trabalhar. Todos os bens que a gente tem, todos eles vão ficar. Esse homem rico aqui não levou nada, absolutamente nada. Nada do que ele conquistou ou que ele recebeu, seja lá como ele adquiriu essa riqueza, ele não levou nada. E pelo contrário, ainda desceu para o sofrimento. Ao passo que esse homem miserável que não tinha nada, materialmente falando, ele tinha tudo porque ele tinha Cristo. Nós precisamos escolher. Você precisa escolher. O que é que você quer? Qual é o caminho que você quer trilhar? Onde você quer passar a eternidade? Você quer passar a eternidade como esse homem rico? É só você não fazer nada. Ou você quer passar a eternidade como esse homem que aos olhos da sociedade era um miserável, mas aos olhos de Deus era um homem justo? Seja fiel ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu venho te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor amado, pela vida de cada um aqui, Senhor.
Te agradeço, Pai. Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu sei que as palavras que saem dos meus lábios só podem chegar ao ouvido, mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que as leve ao coração. Eu peço ao Senhor que as leve à consciência. E aquilo que eu não posso fazer, mas que só o Senhor pode fazer, que o Senhor faça, Pai, que é levar, Senhor amado, aos irmãos, ao Senhor, aqueles que estão fora do Teu caminho, ao arrependimento, a mostrar, Senhor, que importa, Pai, que passemos, ó Pai amado, por diversas aflições, ó Pai, antes, ó Senhor, que venhamos a alcançar o reino dos céus, ó Senhor amado, que é a Tua promessa, Pai. Convence-nos, ó Senhor amado, de que vale a pena ser fiel até o fim, independente das circunstâncias, ó Pai. Convence, Senhor, aqueles, ó Pai, que não conseguem enxergar, Senhor, na adversidade, Senhor, o Teu agir. Convence aqueles que receberam o Evangelho de uma forma deturpada, Pai. Mostra para eles que o Evangelho não é um mar de rosas, ó Pai, mas é um campo de batalha, Senhor amado. E que o Senhor, como general, está à nossa frente, Pai. Em o nome de Jesus, ó Senhor. Senhor, eu Te agradeço, Pai, pelo grande privilégio de estar aqui falando, Senhor, da Tua palavra poderosa, Pai. E, Senhor amado, eu desejo, Senhor, que vidas sejam restauradas para a glória do Teu nome santo, Deus. Não porque eu sou alguma coisa, não porque eu mereço alguma coisa. Na verdade, eu não sou nada. Eu sou um vaso de barro. O Senhor é tudo. A honra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu, Senhor. A palavra é Tua, a igreja é Tua, o rebanho é Teu, Senhor. A palavra é Tua, o Espírito quem concede é o Senhor, Pai. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Por isso eu Te peço nessa noite, Pai, convence. Convence aqueles que estão com o coração dobre, Pai. Com aqueles que estão com o pé, Senhor, aqui dentro. E outros, Senhor, nas coisas do mundo, Senhor. Nos prazeres do mundo, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite, Pai. Para a glória e para a honra do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.